Louvado seja o nosso Pai Celestial. Nós vamos refletir neste devocional a respeito das promessas que Deus tem para cada um de nós. Né? Em 2 Pedro 3,9, ele diz assim, ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Né? A gente vê essa longanimidade de Jesus conosco, é porque ele é paciente, né? Espera que a gente se conserte, né? Meus irmãos, todas as promessas de Jesus, elas se cumprem nas nossas vidas. Nós precisamos esperar o tempo dele, né? Que Jesus tem promessa para você e para mim, meu irmão. Creia, creia. Promessas de Jesus são todas tremendas para nossas vidas. Né? E a primeira promessa que vem é a gente lembrar da promessa da salvação, né? Que Jesus fala para nós lá em Romanos 10,9, quando ele diz assim, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Olha que bênção, né? A gente precisa sim confessar, né, com a nossa própria boca, a gente falar e ter convicção de que Jesus é o nosso único e eterno Salvador. A gente percebe que existe nessa passagem uma condição para a gente receber a salvação, né? É a gente confessar com a nossa própria boca, né? Que Jesus, ele é o Senhor das nossas vidas. Entender que ele ressuscitou e ele está cuidando das coisas que hão de vir e que estão acontecendo em nossas vidas. Meu irmão, a gente entender que a salvação é a maior de todas as promessas que Deus fez para nós. Sabe por quê? Porque é através da salvação que nós vamos ter uma vida eterna, nós vamos morar no céu, ao lado de Jesus. Né? A gente lembra de João 14,2, lembra de João 14,2, que Jesus disse que vai na casa do meu pai, ele disse que tem muitas moradas e ele vai lá preparar esses lugares, essas moradas para nós, porque ele quer ficar com a gente. Olha que beleza, que algo maravilhoso, né? A outra promessa também que Jesus deixa para nós é a promessa do Espírito Santo, né? Que está em Atos 1,8. Vocês lembram de Atos 1,8? Quando ele fala assim, ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha que palavra abençoada para nós, né? A gente entender que nós recebemos o poder do alto. Aqui a condição, a exigência que Jesus faz para nós, é para a gente receber essa promessa, né? É que nós obedecemos, venhamos a ser obedientes a tudo que ele determina para nós, como foi o caso dos discípulos, né? Lá em Lucas 24:49, diz que Jesus pediu a todos os discípulos para não se ausentar de Jerusalém, que o poder do alto ia vir sobre eles, né? E o poder do alto veio sobre aqueles discípulos, né? E a gente entende que o poder do alto, o poder do Espírito Santo, é a força divina que vem do próprio Deus, do próprio Jesus. Mas para quê? Para atuar em nós, em todas as nossas vidas, mas isso é só para aqueles que creem. E nós precisamos continuar crendo que Jesus nos deu o poder do Espírito Santo para que nós venhamos vencer as dificuldades, né, que vão aparecendo e o Espírito Santo vai nos movendo para a gente vencer essas dificuldades. E esse poder, meus irmãos, é exatamente que dá essa capacidade da gente lutar e vencer contra esse lado do maligno. É algo assim muito, sabe, significativo para nós, o poder do Espírito Santo. Outra promessa assim divina também para nós, resposta em oração, né? A gente lembra de João 15,7, que ele disse, se nós permanecermos nele, ele disse, permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será respondido, lhes será feito, né? Mas a gente tem que estar conectado com ele.
né? Pensamentos voltados a Deus, porque se a gente tiver com os pensamentos voltados a Deus, a gente vai ter plena confiança de que Ele vai atender a nossas súplicas, nossos desejos, né? Ou seja, as nossas necessidades. Né? Na verdade, não é nem o desejo, é a necessidade da gente. E a gente percebe que aqui também tem uma exigência em João 15, 7, né? Ele diz para a gente guardar os ensinos dele, de Jesus, no coração da gente, para a gente estar sempre em conexão com ele. Além dele nos dar salvação, Jesus, além de nos dar o Espírito Santo de Deus, ele ainda atende os nossos pedidos de oração. Olha que maravilha que Jesus faz por nós, né? A gente lembra em Mateus 7:8, que ele fala porque aquele que pede, recebe, e o que busca, ele encontra. Aí ele fala sobre isso. E aquele que bate, a porta se abrirá. E aí a gente percebe que Jesus ele atende todos os nossos súplicas, as nossas necessidades, né? Ele atende, Mateus 6,33, diz, mas buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, não é verdade? E a gente entender, meus irmãos, buscar primeiro o reino dos céus é priorizar Deus, e aí as nossas necessidades serão atendidas. Deus, Jesus é detalhista, meu irmão. Ele é cuidadoso conosco. E todas as suas promessas vão se cumprir em nome de Jesus nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Pai. Nos dá cada vez mais confiança em Ti e para que nós venhamos aguardar e esperar tuas promessas nas nossas vidas. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.